Aleluia. Graça e paz, igreja. Amém. E nós queremos, nessa noite, ministrar sobre o tema cavando poços e edificando altares. Nas nossas vidas, nós sabemos e já temos ensinado aqui muitas vezes, que o próprio Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições, mas que tivéssemos bom ânimo, que assim como Ele venceu o mundo, Ele deixa claro que nós também venceríamos. Então nas nossas vidas, nós estaremos sempre vivendo dificuldades, estaremos vivendo momentos difíceis, mas também nós estaremos vivendo momentos em que as promessas do Senhor estarão se manifestando nas nossas vidas, recebendo promessa, vivendo promessa e manifestando a glória, a palavra e o cumprimento dessas promessas do Senhor em nós e através de nós. Então nós precisamos entender que há uma responsabilidade nossa em cada uma das circunstâncias em que nós vivemos. Quer estejamos na montanha ou quer estejamos no vale. Semana passada o meu filho ainda veio me perguntar, que está sempre perguntando algumas coisas, e ele veio dizer: pai, mas por que vale? O vale é tão ruim assim? E eu estava dizendo: não, meu filho, o vale não é tão ruim assim. Ele só é entendido nesse contraposto com os lugares altos e como sendo os lugares baixos da nossa vida. Mas os vales são os lugares mais férteis que tem, não é? A grande questão é que muitas vezes é o lugar mais disputado. Então é o lugar onde são travadas as maiores guerras, onde são travadas as maiores batalhas, onde muitas vezes nós encaramos as maiores caminhadas ou as caminhadas mais difíceis das nossas vidas. Então nós entendemos, e a Bíblia traz esse paralelo da montanha ser esse lugar de intimidade com Deus, esse lugar de conquista, esse lugar onde nós vivemos a plenitude do propósito de Deus, e o vale como sendo esse lugar difícil, esse lugar de conquista, esse lugar de lançar alicerces, e aí há esse contraste. Então nós precisamos entender que em cada circunstância das nossas vidas, nós precisamos aprendermos e colocarmos em prática aquilo que a palavra do Senhor traz para nós. Temos posicionamentos a ser tomados ou a serem tomados, tantos quando nós estamos nos lugares altos, quanto quando nós estamos nos lugares baixos. Porque essa trilha que você e eu estamos fazendo, ela não é, eu não sei se vocês já viram, só para exemplificar, não cortando o raciocínio, mas se vocês já viram, tem uns videozinhos que correm na internet, e um deles é mostrando a dificuldade de ser líder, e traz uma matilha de lobos, e os lobos caminhando, correndo na neve. Quem já viu esse videozinho? E o lobo alfa, né, aquele que vai à frente, que às vezes pode ser uma fêmea, às vezes pode ser um macho, mas é o alfa, aquele que vai no comando ali na frente. Ele vai rasgando, ele vai abrindo a trilha, a neve alta, né, e ele vai abrindo a trilha com a neve assim pelos peitos nesse videozinho, e depois os outros que vêm atrás vêm pegando o caminho já limpo, né? Vêm pegando o caminho já feito, e aí é usado com muitas frases de efeito. Mas eu queria dizer para você nessa noite que essa trilha que você está abrindo, que você através da sua vida, que você como pai, que você como mãe, que você como líder, que você como amigo muitas vezes, que estará conduzindo outras pessoas, que estará trazendo outras pessoas após você, porque nós fomos chamados também para isso. O apóstolo Paulo, ele diz: olha, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ele está dizendo assim: olha, caminhem na minha trilha, andem nas minhas pegadas, assim como eu ando nas pegadas de Cristo. Assim também, quando nós estamos vivendo nas nossas vidas esses momentos, os nossos altos, os nossos baixos, eles precisam ser caracterizados de uma forma clara para aqueles que estão vindo depois de nós. As nossas conquistas, elas não podem ser celebradas simplesmente com festas, com churrascos, com boas comidas ou com bons passeios. Eles precisam ser celebrados
com gratidão a Deus. Os nossos filhos precisam entender isso. Aqueles que caminham conosco precisam entender isso. Que quando nós temos o nosso coração grato diante de Deus, a primeira coisa que nós devemos fazer não é simplesmente como a maioria costuma fazer, ou como a maioria costumamos fazer, né? Fazermos um bom passeio ou fazermos um bom churrasco. Não, mas a primeira coisa que os nossos filhos precisam entender e precisam ver nas nossas conquistas, nos nossos lugares altos, somos nós erigindo um altar de adoração ao Senhor. Será que eles têm visto isso? Será que nos momentos mais felizes a gente diz assim: vamos orar, vamos colocar diante do Senhor, vamos pegar nossa família e vamos sacrificar o nosso melhor diante do Senhor? Ou nós dizemos: vamos churrasquear, vamos passear, vamos, sei lá, comemorar de alguma forma? Então nós precisamos entender que nós estamos abrindo uma trilha. O Senhor diz de uma forma muito clara. Vamos tomar nessa noite, principalmente por base Abraão, por ser o patriarca, o pai, aquele que recebeu ali esse primeiro chamado para que através dele pudesse vir a linhagem que traria Jesus, ou da qual viria Jesus. Então, nós precisamos entender isso, que nós estamos sendo exemplo, e como exemplo que somos, nós precisamos abrir um bom trilho, um trilho bem claro, deixarmos bons rastros, para que outros não tenham dúvida do caminho pelo qual passamos, para que outros possam olhar, e quando eles olharem a origem, de onde nós viemos, e para onde nós estamos indo, eles não tenham dúvidas disso, de que o Senhor sempre esteve no comando. Quando eles olharem e virem o trajeto que nós fizemos, que eles possam olhar e possam ver, que nos momentos de dores, nos momentos de tribulação, nos momentos de dificuldade na vida deles, eles vão poder olhar e dizer: olha, foi por aqui que meu pai passou, foi por aqui que a minha mãe passou, foi por aqui que o meu líder passou, que a minha líder, foi por aqui que aquele meu amigo, que aquela minha amiga passou, foi aqui que ele abriu um poço, foi aqui que ele erigiu um altar. E as pessoas poderem caminhar dentro daquilo que são as nossas pegadas, dentro daquilo que são os nossos rastros. Então, dentro desse título de cavando poços e erigindo altares, nós precisamos entender que a cada promessa, a cada conquista nas nossas vidas, nós precisamos erigir um altar, principalmente para que os nossos filhos entendam que se chegamos até ali, porque o Senhor nos manteve, porque o Senhor nos trouxe, porque o Senhor nos conduziu. Era assim que era a vida de Abraão, o chamado amigo de Deus. E em segundo lugar, precisamos entender também que a cada dificuldade, a cada momento de sequidão nas nossas vidas, a cada momento onde as batalhas forem mais intensas, onde o deserto pareça ser grande demais para atravessarmos, nós precisamos entender que precisamos cavar poços para transformar o lugar onde estivermos, para que os nossos filhos possam entender que não faz diferença se nós vamos ficar em Jerusalém, na terra prometida, ou se nós vamos descer para o Egito. O Senhor estando conosco, Ele vai fazer nos prosperar, Ele vai fazer com que a boa, agradável e perfeita vontade dEle se manifeste nas nossas vidas. Foi assim que o Senhor fez com Abraão. Abraão estava lá na terra dele, em Ur dos Caldeus, e foi chamado juntamente com seu pai
para que eles pudessem. Seu pai decidiu, né? Entendemos que foi chamado, mas Terá pega a sua família ali, salvo um dos seus filhos que já tinha morrido, e ele sai para ir para Canaã, para a terra da promessa. Não tinha ainda, a Bíblia não fala que tinha uma promessa para Terá, pai de Abraão. Mas ele pega a sua família e ele parte, mas ele chega numa cidade chamada Harã, e ali ele se estabeleceu e ficou por ali mesmo. E depois disso o Senhor chama Abraão e pede para que ele vá para uma terra que ele iria mostrar, que nós sabemos hoje que é a terra de Canaã, para onde ele foi. E Abraão, ele fez um trajeto, ele fez uma trilha, porque o Senhor disse: olha, você precisa andar por essa terra, você precisa percorrê-la toda, porque essa terra eu vou dar aos seus descendentes. E Abraão saiu marcando aquela terra, marcando os lugares por onde ele passava. E isso é muito profundo, porque quando nós trazemos isso para as nossas vidas, nós vemos a necessidade de nós estarmos marcando os nossos territórios, independente se eles são hostis ou se eles são lugares aprazíveis, os nossos oásis. Nós precisamos marcá-los de forma que aqueles que vierem depois de nós possam entender isso. Então, a cada promessa, a cada conquista, um altar, a cada dificuldade, um poço. Abram aí comigo em Gênesis capítulo 12. Gênesis capítulo 12 é o capítulo do chamado de Abraão. Quando ainda era Abrão, o Senhor o chama. E quando nós olhamos aqui no versículo 7, Abraão partiu, como nós falamos, assim como o Senhor ordenou, e ele chegou no lugar aonde o Senhor queria que ele estivesse. E o versículo 7 diz assim: o Senhor, depois que ele já estava lá, ele já estava em Canaã, já estava na terra da promessa. O Senhor apareceu a Abrão e disse: à sua descendência darei esta terra. Abrão construiu ali um altar dedicado ao Senhor que lhe havia aparecido. Ele recebe uma promessa do Senhor, ele recebe uma fala, aquilo que talvez todos nós gostaríamos de receber, uma palavra de conquista, uma palavra que direcionaria a vida dele, a descendência dele, dizendo: olha, essa terra aqui eu vou dar para os seus descendentes, eu vou dar para você e vou dar para a sua descendência essa terra. E quando ele recebe essa palavra do Senhor, a primeira coisa que ele faz é erigir um altar de adoração ao Senhor, um altar onde ele reconheceu a gratidão, ou através da gratidão ele reconhece a boa promessa do Senhor, e que era o Senhor quem estava conduzindo ele. A partir dali, a palavra do Senhor diz que ele sai dali e ele avança um pouco mais na terra, e ele chega um pouco mais longe, quando você olha aí no versículo 8 do próprio capítulo 12, diz que dali prosseguiu em direção às colinas a leste de Betel, onde armou acampamento, tendo Betel a oeste e Ai a leste. Construiu ali um altar dedicado ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Perceba que ele vai fazendo uma trilha por todos os lugares que ele vai passando, os lugares onde o Senhor havia dado promessa para ele, ele vai fazendo essa trilha. Quando nós olhamos versículo 13, ou capítulo 13, versículo 18, nós vamos ver, diz assim a palavra do Senhor: então Abraão mudou seu acampamento e passou a viver próximo aos carvalhos de Manre, em Hebrom, onde construiu um altar dedicado ao Senhor. Cada momento, a cada avanço, a cada passo, a cada vitória, a cada momento em que ele chegava a um lugar onde
a promessa do Senhor estava se manifestando na vida dele, ele marcava aquele lugar com um altar de adoração ao Senhor. Nós precisamos aprender isso nas nossas vidas, porque a nossa descendência, aqueles que vierem depois de nós, eles vão caminhar nesse mesmo trilho, eles vão caminhar nessa mesma pegada. Quando você olha e vê um pouco mais à frente, já lá no capítulo 22, quando o Senhor havia pedido que ele sacrificasse o seu filho, o seu único filho, ele chega lá no cume do Monte Moriá, capítulo 22, o versículo 9, e lá sobre aquele lugar, onde ele recebe um livramento do Senhor, onde o seu filho é poupado, onde a manifestação de Deus de uma forma diferenciada, ele conheceu Deus de uma forma que nunca tinha conhecido antes, como o Jeová Jirê, o Deus da provisão. Então ali, a palavra do Senhor diz, versículo 9, que ele, mais uma vez, erigiu ali um altar. Quando chegaram ao lugar que Deus havia indicado, Abraão construiu um altar, e sobre ele armou a lenha, amarrou o seu filho Isaque, e o colocou sobre o altar em cima da lenha. Então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar seu filho, mas o anjo do Senhor o chamou do céu: Abraão, Abraão, eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo, não lhe faça nada, agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Abraão, ele vivia isso, amigo de Deus, caminhava dentro desse propósito, fazendo da sua vida, da sua trajetória, uma trilha para que outros pudessem tratar. Aí quando você vai lá para o capítulo 35 de Gênesis, você já vai ver o neto de Abraão. Não vamos falar sobre tudo. Se nós fôssemos falar sobre Isaque, nós iríamos ver Isaque caminhando na mesma pegada. Isaque vai nos momentos difíceis, ele vai e segue as pisadas do seu pai, onde estavam ali os poços, eles estavam indo atrás, fazendo sempre o mesmo caminho. Agora que nós vemos o neto de Abraão, Jacó, fazendo a mesma coisa. Veja o capítulo 35 e o versículo 3. Venham, disse Jacó para toda a sua família. Essa aqui foi a ocasião onde eles estavam ali próximo a Abimeleque, na cidade de Abimeleque ali, e deu toda aquela confusão por causa de Diná. Os irmãos lembram da história, e os filhos dele fizeram justiça com as próprias mãos, e eles precisaram sair. E quando ele estava saindo para ir para outro lugar, quando a coisa apertou e eles estavam crendo que eles seriam mortos, porque eles achavam que as nações ali em volta se reuniriam para matá-los, porque os filhos deles tinham agido como a irmã deles já havia sido estuprada pelo filho de Abimeleque, Amor, Siquém, e os filhos foram lá e mataram todas as pessoas da cidade. E aí Jacó pensou: agora nós vamos morrer. E a hora que ele pensou: agora nós vamos morrer, ele toma essa decisão. O Senhor fala com ele, dá uma fala clara para ele, dizendo: olha, vá para Betel. Vá para Betel. E olha o que a palavra do Senhor disse. Deus disse a Jacó, versículo 1 do capítulo 35: suba a Betel, estabeleça-se lá e faça um altar ao Deus que lhe apareceu quando você fugia de seu irmão Esaú. Disse, pois, Jacó aos de sua casa e a todos os que estavam com ele: livrem-se dos deuses estrangeiros que estão entre vocês, purifiquem-se e troquem de roupa. Venham, vamos subir a Betel, onde farei um altar ao Deus que me ouviu no dia da minha angústia e que tem estado comigo por onde eu tenho andado.
lá em Betel, onde ele tinha erguido um altar quando ele estava fugindo de Esaú, indo para a casa de Labão, e ele teve um encontro com o Senhor, erigiu ali um altar, levantou uma pedra, derramou óleo sobre ela. Agora, a hora que a coisa apertou, o que ele disse? Vamos lá e vamos erigir o altar novamente. Nós vemos o neto fazendo a mesma trilha, caminhando na mesma pegada, na mesma forma como o seu avô o havia feito, porque ele havia aprendido que nós precisamos marcar realmente. Precisamos marcar onde recebemos uma bênção, uma graça, porque foi lá em Betel que ele fez uma aliança com o Senhor e disse: olha, se o Senhor me levar em paz, me trouxer em paz, se o Senhor for comigo, de tudo que o Senhor me der, eu vou te dar o dízimo. Foi lá em Betel que ele fez isso. E agora ele volta e o Senhor o leva de volta ali onde ele havia marcado, onde ele havia feito aquela trilha, para que também agora os seus filhos pudessem entender a mesma coisa, lançando fora os deuses e caminhando dentro daquela mesma trilha que havia sido feita. Mas nós entendemos e falamos também que iríamos falar a respeito dos poços. O poço, ele é sempre um símbolo de enfrentamento da dificuldade, porque o poço ele só é necessário quando você está num lugar onde não tem água, ou onde a água não seja tão boa e você precisa de uma água mais potável para você, para a plantação, para os animais. Na nossa conjuntura ou nas nossas circunstâncias aqui, nós não sabemos dar valor a um poço. Nós não sabemos. Aqui, segundo o que me falaram, qualquer lugar que você furar aqui 1,5 metro dá água, né? Porque foi um lugar que já foi aterrado, né? Então a cidade cresceu e hoje nós vemos aqui tudo uma maravilha, mas qualquer lugar que se cavar dá água. Então você não dá muito valor aos poços. Mas lá onde eles viviam, que era uma terra seca, uma terra árida, uma terra muito fértil, mas com pouca água, um poço fazia toda a diferença. Muitas vezes você estava num lugar, uma região excelente, quando chovia, mas quando ficava sem chover, era impossível ficar naquele lugar, como o Nordeste do nosso Brasil hoje, né? E se chove, dá de tudo, mas se não chove, não tem condições de ficar. Então é naquele contexto que eles estavam, e chegar em determinados lugares, e o lugar ser bom, estar disponível, mas não ter água, não adiantava nada. Então, na adversidade, era necessário aquilo que é de mais importante numa circunstância de sequidão: encontrar água. E a arte de encontrar água, ou a capacidade de encontrar água, não é para qualquer um. Nós vemos aqui que havia inclusive brigas por causa de poços. A pessoa cavava um poço e achava água, todo mundo ficava de olho, brigava, contendia sobre aquilo, para tomar aquilo, e tomavam muitas vezes, como o próprio Abraão, ou o próprio Jacó, e até mesmo Abraão, negociou muitas vezes, dizendo: olha, está aqui, isso aqui, é para que fique uma prova de que fui eu que cavei esse poço. Por quê? Porque era um símbolo de vencer a adversidade, fazia toda a diferença. Então, nas nossas adversidades, nos nossos momentos difíceis, o que nós precisamos ensinar para os nossos filhos, não é que nós temos que fugir, não é que nós temos que ir para outro lugar, não. Nós temos é que buscar a direção do Senhor, e cavarmos e buscarmos água, a água viva, a água que é capaz de transformar a circunstância de qualquer que seja o local que nós estivermos. Então cavar poços significa exatamente isso. Nós marcarmos aquele lugar onde ninguém conseguia ficar, onde ninguém consegue ficar. Você chega, estabelece, cava, encontra águas limpas, águas que são potáveis, capaz de manter você, de manter a sua casa e de fazer com que aquele lugar fosse um lugar transformado. Cidades foram criadas por causa de poços que foram abertos, e abertos por Abraão, assim como pelos seus descendentes também. E Abraão sabia disso.
Assim como ele chegava no lugar, e onde ele entendia ali da promessa, da conquista, ele erigia um altar. Quando ele chegava num lugar e que a dificuldade era visível, ele não fugia do lugar. Pelo contrário, ele cavava um poço. Veja comigo em Gênesis, capítulo 21 e o versículo 25. É exatamente essa circunstância, nessa circunstância aqui de Abimeleque. Esse lugar era um lugar que as pessoas não conseguiam morar ali. Abraão cava um poço e dá ao poço o nome de Berseba. E ali se funda uma cidade chamada Berseba, onde Abraão mora, e é de Berseba que Abraão parte, muitos anos depois, levando o seu filho para Moriá, para ser sacrificado sobre o monte Moriá, em Berseba. Mas antes ninguém conseguia ficar ali, até que Abraão encontrou um veio de água, conseguiu encontrar água naquele lugar. E veja o que aconteceu, versículo 25 do capítulo 21 de Gênesis. Aqui Abraão já estava fazendo um acordo ali com Abimeleque. Diz assim, versículo 25: Todavia Abraão reclamou com Abimeleque. Essa minha Bíblia é de quando um filho era pequeno, ainda está toda arriscada, que ele pegava e escrevia na Bíblia. Maravilha. Aí eu muitas vezes dificuldade de ler algumas palavras, como essa aqui que está arriscada. Todavia Abraão reclamou com Abimeleque a respeito de um poço que os servos de Abimeleque tinham tomado à força. Tinham-lhe tomado à força. Mas Abimeleque lhe respondeu: não sei quem fez isso, nunca me disseste nada, e só fiquei sabendo disso hoje. Então Abraão trouxe ovelhas e bois, deu-os a Abimeleque, e os dois firmaram um acordo. Abraão separou 7 ovelhas do rebanho, pelo que Abimeleque lhe perguntou: o que significa essas 7 ovelhas que separastes das demais? Ele respondeu: aceita essas 7 ovelhas de minhas mãos como testemunho de que eu cavei esse poço. Por isso aquele lugar foi chamado de Berseba, e ali se fundou uma cidade. Por quê? Porque no meio da adversidade, no meio da dificuldade, o que Abraão fazia era o quê? Resolver o problema. Lutar, cavar poço significa isso. Significa não fugir do problema. Significa encarar. Os nossos filhos precisam nos ver encarando as dificuldades, buscando em Deus as soluções das dificuldades, dos problemas. Eles não precisam ver o nosso desespero, eles não precisam ver simplesmente nós como se fôssemos como os demais que não têm esperança, de forma alguma. Mas eles precisam nos ver marcando sim o território. Quando o inimigo ele ataca, ou ele vem atacar as nossas vidas, a primeira coisa que ele faz é sempre tentar entulhar os poços. Por quê? Porque são os poços que nos fazem sermos capazes de habitar em lugares que de outra forma nós jamais habitaríamos. E o inimigo sabe disso. Os poços que foram abertos, os poços que uma vez marcaram uma trilha por onde as pessoas passaram, por onde Abraão e Isaac haviam passado. Agora aqui, na época de Jacó, o inimigo, e se você pegar depois o texto, os próprios filisteus ali ficaram com invejas. Por quê? Porque o rebanho dele crescia, tinha água, eles tinham água abundante. O que é que eles fizeram? Foram lá e entulharam os poços, encheram de terra os poços, mas havia ficado uma marca. Então quando o inimigo ataca, ele vai tentar sempre tirar esse referencial, tirar esses marcos que foram feitos. Veja aí o capítulo 26 do próprio Gênesis. Continuamos caminhando aqui no Gênesis.
Veja o versículo 15. Vamos ler do 12 para ficar mais claro do que eu estava falando. Isaac formou lavoura naquela terra, e no mesmo ano colheu a 100 por 1, porque o Senhor o abençoou. O homem enriqueceu, e a sua riqueza continuou a aumentar, até que ficou riquíssimo. Possuía tantos rebanhos e servos, que os filisteus o invejavam. Estes taparam todos os poços que os servos de Abraão, pai de Isaque, tinham cavado na sua época, enchendo-os de terra. O inimigo não quer que você tenha referenciais. Ele não quer. Ele vai tentar. Por isso nós precisamos ensinar para os nossos filhos. Por isso nós precisamos ensinar para aqueles que caminham conosco. Esses marcos precisam ficar bem claros. Porque ainda que o inimigo venha e tente entulhar os poços, e ainda vamos ministrar aqui um outro dia sobre esse entulhar dos poços, mesmo assim, eles vão saber qual foi o trilheiro, ou qual foi a estrada, qual foi o caminho que os seus pais passaram, que os seus avós passaram, e eles vão poder andar por eles. Veja o versículo 15. Versículo 16. Então Abimeleque pediu a Isaque: sai de nossa terra, pois já és poderoso demais para nós. Por isso Isaque mudou-se de lá, acampou no vale de Gerar. Lembram de Gerar? Onde Abraão chegou primeiro, quando chegou na terra de Canaã? E ali se estabeleceu. Isaque reabriu os poços cavados no tempo de seu pai Abraão, os quais os filisteus fecharam depois que Abraão morreu, e deu-lhes os mesmos nomes que seu pai lhes tinha dado. Se você marca, se você abre essa trilha, se a cada promessa, a cada vitória você erige um altar, se a cada dificuldade você cava um poço, fazendo marcos, abrindo um trilheiro para os seus descendentes, fique tranquilo. O inimigo pode até vir, pode até entulhar, pode até atrapalhar por um determinado tempo, mas eles saberão onde buscar a água, eles saberão onde foi que o pai deles, onde foi que a mãe deles encontrou a água viva, onde foi que eles tiveram a sua sorte mudada. E ainda que aparentemente isso esteja perdido, haverá um caminho, e eles saberão trilhar por esse caminho. Foi isso que Isaque fez. Foi isso que Isaque fez. Ele voltou, porque ele sabia exatamente, ele havia caminhado com seu pai por ali, por aqueles lugares. E ele sabia onde é que estavam aqueles poços. E ele foi lá e os reabriu, e abriu novamente, porque ele viu que foi dessa forma que o Deus de seu pai havia mudado a sorte dele, e que também mudou a sorte de Isaque. Veio então uma disputa em relação àquilo. O versículo 20 aí do próprio capítulo que estávamos lendo, diz assim: os servos de Isaque cavaram no vale e descobriram um veio de água. Mas os pastores de Gerar discutiram com os pastores de Isaque, dizendo: a água é nossa. Por isso Isaque deu ao poço o nome de Ezeque, porque discutiram por causa dele. Então os seus servos fugiram daquele lugar? Não, cavaram outro poço, mas esses também discutiram por causa dele. Por isso chamou Sitna. Isaque mudou-se dali e cavou outro poço, dizendo: outro poço, e ninguém discutiu por causa dele. Deu-lhe o nome de Reobote, dizendo: agora o Senhor nos abriu espaço e prosperaremos na terra. Não faz diferença. Se você sabe como encontrar a água, se você aprendeu com seus pais, ou se você aprendeu, está seguindo um trilho, que você sabe que nas dificuldades, como é que se faz para transformar essa circunstância, então não importa o quanto o inimigo queira tirar o que é seu, o Senhor vai sempre
capacitar a cada um de nós, a cada um de vocês, a viver isso. E esse texto, ele demonstra de uma forma clara que prosperar significa enfrentar as dificuldades. Veja que Isaac, ele estava ali num lugar que era próprio dele. Ninguém achou ruim porque Isaac estava ali. Eles discutiam, era pelo que fazia a diferença, que era a água. A água era que fazia a diferença. E Isaac então se afasta e cava um outro poço. E o Senhor faz com que ele encontre a água novamente. E ele diz: agora o Senhor nos abriu espaço e prosperaremos na terra. Feche seus olhos. Não há prosperidade sem enfrentamento das adversidades. Não há. Veja que tanto Abraão, quanto Isaac, quanto Jacó, os referenciais da linhagem de Cristo Jesus, enfrentaram dificuldades. O Senhor os levou a lugares áridos, mas eles sabiam que se eles estavam ali, se o Senhor era com eles, eles precisavam transformar aquela circunstância. E hoje nós sabemos que a Bíblia, a palavra de Deus, é essa fonte de água. E nós precisamos marcar os lugares onde nós estamos, cavando, buscando e fazendo com que essa água possa jorrar, encarando as dificuldades, encarando as adversidades, encarando os problemas, e não permitindo que o inimigo venha entulhar os nossos poços. E se chegarmos nos lugares onde ele entulhou, desentulhemos, cavemos, porque é dessa forma, é enfrentando as dificuldades, é marcando as nossas conquistas com um altar de gratidão ao Senhor, um altar de louvor, de honra ao Senhor, e nas nossas dificuldades cavando poços, mostrando que o Senhor é quem muda as circunstâncias das nossas vidas, é Ele quem abre as comportas dos céus, e que também nos direciona para encontrarmos a água viva. É por isso que Jesus, sentado à beira do poço ali naquele dia, ele diz para a mulher, ela diz: você é maior do que o nosso pai Abraão, que cavou esse poço. E é lá na beira de um poço desse que Jesus vem e diz para aquela mulher: se você soubesse, mulher, com quem você está falando, você pediria e eu te daria a água da vida. Jesus está fazendo essa mesma analogia, mostrando para nós, dizendo: está difícil para a sua alma, está difícil para o seu coração, há um poço aberto, em que você pode buscar água e mudar a circunstância da sua vida. E eu queria convidá-los nessa noite, para que você faça com que essa palavra seja entranhada no seu coração, e que você possa ser esse que vai abrindo o trilho. Se os seus pais não abriram o trilho para você, mas hoje você está nessa posição de fazer a diferença para os seus filhos, de fazer a diferença para os seus netos, para a sua geração, nas suas conquistas. Faça-os ver você erigindo um altar, e a sua maior celebração seja em dedicar um altar ao Senhor, em se prostrar na presença dEle, em oferecer o seu melhor diante dEle. Não tem problema depois você comer o churrasco, porque depois que se sacrificava, se poderia comer da carne que fora assada. Mas não é isso o mais importante. O mais importante é seus filhos, os seus netos virem você celebrando ao Senhor nas suas conquistas. E nos momentos da sua dificuldade, nos momentos das adversidades, no momento onde o inimigo estiver entulhando, onde você achar que ele está levando aquilo que é seu, que os seus filhos também possam ver você buscando a água viva, onde tem uma fonte inesgotável.
Que eles possam saber que não há deserto que possa deter um filho de Deus, que não há deserto que possa atrapalhar o propósito de Deus de se cumprir na sua vida. Que eles possam entender através da sua vida que para prosperar é necessário enfrentar as dificuldades, vencê-las, cavar os poços e fazer com que as águas limpas estejam disponíveis não apenas para você, mas para aqueles que venham depois de você. Coloque-se de pé em nome de Jesus. Feche os seus olhos e olhe para trás, para a sua trajetória. Há um caminho claro para ser seguido. Você pode olhar e dizer assim: os meus filhos podem andar por esse caminho. Você pode olhar para trás e ver os marcos que você deixou na sua trajetória, para quando seus filhos tiverem dificuldade, eles vão para o mesmo lugar que o pai ia, que a mãe ia, para sacrificar ao Senhor, para oferecer ofertas ao Senhor, ou para reabrir os poços que foram cavados por eles. Se isso já é fato na sua vida, glória a Deus. Ensine-os a cada dia. Mas se não é tempo de chegarmos às nossas casas, reunirmos a cada dia com a nossa família, a cada conquista, nós nos reunirmos, celebrarmos e dizer: vamos sacrificar ao Senhor. Vamos entoar louvores ao nome dEle, porque é por causa dEle que nós conquistamos isso, que nós avançamos na terra, que nós chegamos neste lugar. E quando a coisa estiver difícil, quando parece que o inimigo está tendo vantagem, que você possa se reunir com os seus filhos e dizer: vamos cavar, eu sei onde encontrar água. Que eles não vejam você desesperado, buscando um lugar e outro, mas que eles vejam você cavando e buscando em Deus a resposta para a sequidão do momento. Coloque o seu coração diante de Deus, e seja você um cavador de poços e um edificador de altares, e que para a sua posteridade fique marcada a sua vida como sendo um referencial, para que eles possam caminhar e encontrar esses veios de água, e saber que o Senhor abriu espaço para eles, para que eles possam prosperar na terra, em nome de Jesus. Senhor, muito obrigado, Pai. Eu te louvo pelo privilégio de podermos ter a Tua palavra, que pode nos guiar, que pode nos conduzir, temos-la como lâmpada para os nossos pés, como luz para o nosso caminhar. Que essa palavra fique gravada nos nossos corações, Deus, e que nós possamos abrir mesmo essa trilha no nosso caminhar diário, fazendo com que os nossos filhos, os nossos netos, ao olhar, Senhor, para trás, eles possam ver, ou ao olharem para frente, o caminho que eles precisam seguir, eles possam ver os marcos que foram deixados por aqueles que passaram na sua frente. E que os marcos, Senhor, apontem para a gratidão ao Senhor, e apontem para a confiança de que o Senhor é aquele que transforma todas as circunstâncias. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa trazer a cada dia esse entendimento de que a nossa descendência andará nesse trilho que nós estamos abrindo nesses dias. Que através das nossas vidas, Senhor, fique marcado para que eles possam ter um bom caminho para trilhar, serem bons imitadores nossos, assim como nós somos bons imitadores de Cristo, Pai. Em nome do Senhor Jesus, eu os abençoo nessa noite, aqueles que estão aqui presencialmente, aqueles que estão aqui, Senhor,
remotamente, mas celebrando ao Senhor, sendo ministrados por essa palavra, que o Senhor possa conduzi-los, que o Senhor possa abrir-lhes os olhos, para que eles possam em todas as circunstâncias, saber que eles estão marcando, que eles estão, Senhor, abrindo caminhos, fazendo marcos, erigindo, Senhor, altares e cavando poços, em nome do Senhor Jesus, e que em todas as circunstâncias, a nossa descendência, Senhor, possa saber claramente quais são os caminhos que elas precisam tomar, e quando precisarem voltar, Senhor, quando forem momentos difíceis, que estiverem se afastados, que estiverem talvez de alguma forma se metido em circunstâncias adversas, eles possam ouvir a tua voz dizendo: volta, volta, volta lá para aquele lugar onde você erigiu um altar, volta lá para aquele lugar onde você teve a sua experiência com Deus, e que assim, Senhor, nós possamos deixar uma descendência forte e que faça a diferença na sua geração, onde quer que estejam, em nome do Senhor Jesus. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as consolações, as bênçãos e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja sobre você, sobre a sua casa, sobre os seus descendentes, os seus negócios, os seus estudos, agora e para sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Vão em paz, que Deus em Cristo os abençoe. Estaremos aqui no próximo sábado às 15 horas para a escola bíblica, e no domingo às 19 horas, dando continuidade a este culto de louvor e adoração ao Senhor. Que Deus em Cristo os abençoe, em nome de Jesus.